Olá, o Empresários de Sucesso Ícones está no ar e hoje vamos receber os empresários Josué Santos e Laís Oliveira, sócios fundadores da Ampla Consultoria Financeira, especializada em negociação de dívidas bancárias, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Eu vou começar pelo Josué. Josué, seja muito bem-vindo. Você que é diretor comercial e de engrenagens internas, não é? Na Ampla. Eu queria que você explicasse para a gente como é que surgiu essa ideia, essa empresa. Conta um pouquinho da trajetória para nós. Olá, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando desse programa tão afamado que é o Empresário de Sucesso. Bem, falar da Ampla Consultoria Financeira sem falar da Ampla Fé é impossível, porque a nossa empresa ela é inserida dentro desse CNPJ, que tem mais de 25 anos no mercado, com parcerias com grandes estruturas em todo grande São Paulo. E, por conta disso, a Ampla Consultoria Financeira passou a ser um braço dentro da Ampla Fé. A Ampla Fé é uma das empresas da Laís Oliveira, a minha sócia e fundadora da Ampla Consultoria Financeira. E quando a gente se conheceu, então, como todo relacionamento, a gente perguntou o que ambos faziam. Então, ela falou, trabalho com distribuidora de ferramentas para construção civil. Eu falei que legal, é claro. Eu falei que trabalhava como consultor financeiro e era especialista no que fazia. E daí então suscitaram algumas perguntas, né? Como por exemplo, e como que é feito o critério de aprovação dentro da sua empresa para liberar crédito? Ela falou, nós pesquisamos dentro do SPC Serasa Boa Vista para liberar um crédito para esse comprador. E daí então eu perguntei, eu tenho certeza que você recusa muitos compradores interessados em comprar com você. Ela falou assim, sim, existem muitas empresas, muitas construtoras que têm o CNPJ negativado, então a gente reprova. Eu falei, eu tenho uma solução para tudo isso. Eu consigo dar baixa de apontamentos, eu consigo restaurar o crédito desse CNPJ sem ele precisar pagar a dívida interna. E daí ela achou interessante, e daí então a gente foi se conhecendo, se aprofundando, e daí nasceu a Ampla Consultoria Financeira, unificando essas duas empresas. Que legal essa história, Josué. Eu queria saber agora quais os principais serviços que a Ampla oferece e qual a maior demanda que vocês têm. Bem, a Ampla Consultoria Financeira ela oferece a prestação de serviço de negociação de dívidas bancárias com redução e quitação de até 87% de desconto. Oferecemos também a prestação de serviço do Limpa Nome, que é o Nada Consta, baixa de apontamentos dentro do SPC Serasa Boa Vista, os órgãos de proteção de crédito, tanto para CPF quanto também para CNPJ, dentro de 45 dias, como disse anteriormente, sem esse cliente ter necessidade de pagar essa dívida interna. Também nós oferecemos a prestação de serviço da aquisição de veículos. Imagine você, consumidor, que financiou um veículo, foi lá naquela loja e aquele carro era o seu sonho no início, o vendedor convenceu você a comprar aquele carro e financiou para você em 48 vezes em suaves prestações de R$2.000. E você pagou 3, 4 parcelas, não está suportando mais pagar. O que a nossa empresa faz? Ao invés de você entregar esse veículo para a instituição financeira, que de entrega amigável não tem nada, na verdade você fica com o nome negativado, você fica restrito e ainda você tem que ficar pagando uma dívida porque o saldo remanescente volta para o seu CPF. A nossa empresa ela oferece a prestação de serviço onde a gente assume esse financiamento, devolve o crédito para o cliente e ainda consegue dar um bom dinheiro para ele de retorno, retirando dele a responsabilidade da dívida e colocando toda sobre a nossa empresa. Também nós trabalhamos com recuperação de veículos apreendidos. Pessoas que perderam o seu veículo na busca e apreensão e de alguma forma essa busca e apreensão foi executada de forma irregular. Então a nossa empresa consegue acionar um setor jurídico terceirizado para entrar com um processo de contestação de busca e apreensão para ver se de fato a busca e apreensão foi executada de forma regular, se não foi conduzida simplesmente por um funcionário da assessoria de cobrança, se foi de fato um oficial de justiça que chegou ali devidamente apresentado com um documento, se esse veículo foi guinchado até o local designado pelo juiz, enfim, são várias brechas que a gente consegue identificar para poder fazer a retomada desse veículo. A
nossa empresa também, além de fazer a baixa de apontamentos, negociação de dívidas bancárias e aquisição de veículos, a nossa empresa também oferece a prestação da negociação de dívidas, de cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial. Todas essas dívidas relacionadas à instituição financeira, a gente entra com um processo 100% administrativo, negocia essa dívida e quita com até 87% de desconto. Perfeitamente, Josué. E qual é o método usado por vocês para oferecer essa ampla gama aí de serviços e soluções? Bem, o nosso método é um método desenvolvido pela nossa empresa devido à experiência que nós temos já do mercado. Então, nós desenvolvemos um método 100% administrativo. E é muito interessante até trazer isso aqui à lume, porque muitas pessoas acham que o nosso processo é um processo de revisional de juros abusivos, enquanto na verdade não. Porque o processo jurídico, ele é melindroso, né? O processo jurídico, ele depende de um juiz. Você pode ser um advogado formado em Harvard, outro em Oxford, só que quem vai decidir é o juiz. Então, a gente evita esse viés jurídico, até mesmo porque para não prejudicar esse cliente em futuras negociações, para não ficar negativado de forma interna, a famosa blacklist ou lista negra perante as instituições financeiras. Então, a gente consegue negociar de forma 100% administrativa. É a nossa empresa, o nosso setor de negociação que entra em contato com as assessorias de cobrança, negociando em propostas e contrapropostas até chegar à quitação total prometida para o cliente. Josué, vocês são autoridades quando se fala em juros abusivos, negociação de dívidas bancárias, recuperação de crédito, não é verdade? Como que é feito esse processo? Esse processo, ele é um processo 100% administrativo e ele é feito dentro da nossa empresa. A nossa empresa, ela consegue fazer uma análise contratual, porque esses são dos documentos, inclusive, que a nossa empresa ela exige que o cliente nos entregue. Então, uma vez que a gente tem as informações do objeto financiado ou do cartão de crédito, algo que comprove aquele financiamento, aquele cartão de crédito ou empréstimo pessoal, a gente faz uma análise contratual, identificamos os juros abusivos, então nós fazemos o pente fino, o perito matemático pega esse contrato, traz a lume ali pelo menos 2 cláusulas que são muito importantes, que é a má-fé e o enriquecimento ilícito, e com isso nós conseguimos identificar esses juros abusivos, e uma vez identificados esses juros abusivos, a nossa empresa começa a negociar junto com as assessorias de cobrança de forma legal, porque o nosso CNPJ, ele nos dá essa legalidade, né, como intermediador de negociação de dívidas bancárias. Imagine que do lado de cá está a instituição financeira, desse lado está o cliente e do outro lado está a nossa empresa. Então, a nossa empresa, ela tira o cliente de meio de campo e agora é a nossa empresa que está tete a tete com a instituição financeira para negociar em prol desse cliente. Josué, vamos supor, eu tenho CPF negativado ou um CNPJ negativado, cheio de restrições. Como é que a Ampla me ajudaria numa situação dessa? Boa pergunta. É um processo muito simples, fácil, parece até passe de mágica, mas não é. Ele é verdadeiro, existe. De uma forma muito simples, a nossa empresa vai fazer o levantamento dentro dos órgãos de proteção ao crédito e também o CIPRONT nacional, ou seja, protesto em cartórios. A gente consegue identificar todos os protestos que esse CNPJ e esse CPF possuem. E não importa o tamanho da dívida, tá? Ilimitada. Pode ser 1 milhão, 10 milhões, 10 bilhões, multibilionárias, não importa. A nossa empresa consegue dar baixa em todos os apontamentos, deixar essa dívida de forma interna e de forma externa vai aparecer que o seu nome está limpo. Ou seja, a nossa empresa não vai eliminar a dívida, porque a gente não trabalha com esquema, é um processo 100% legal. E o porquê disso? Porque esses órgãos de proteção ao crédito, eles não têm o direito de pegar o seu nome e expor diante dos 27 estados do Brasil e mais de 5.200 municípios. Imagine que você deve à minha pessoa e eu tenho lá uma loja de material de construção e você está devendo para mim. Como que você está negativado dentro da minha empresa e eu tenho esse direito de expor você para todo o território nacional, impossibilitando a sua saúde financeira? Não pode, isso é ilegal, porque quem tem que saber dessa dívida é apenas eu e você, porque você deve para mim, você não deve para o meu vizinho que tem uma loja de eletrodoméstico, por exemplo, que tem a ver material de construção com eletrodoméstico. E por que ele fica sabendo? Porque eu fui lá e expus o seu nome, dizendo, o senhor João está me devendo dentro
dentro da minha empresa. Então, o que a gente faz? A gente pega esses apontamentos, coloca de forma interna. Então, se o critério de aprovação para esse CNPJ, para esse CPF, que está procurando crédito no mercado, for apenas nome limpo, no SPC, Serasa e Boavista, os órgãos de proteção ao crédito, ele vai ter crédito porque o nome dele vai estar limpo dentro de 45 dias. Nome limpo, CNPJ e CPF blindado, ou seja, nenhuma instituição financeira ou lojista consegue negativar o nome dele no prazo de 1 ano, e o score restaurado, que é a pontuação de crédito. Uma outra situação agora, Josué, a pessoa que tem um carro, perdeu o carro numa busca e apreensão. Qual a orientação para ela? Bem, a pessoa que perdeu o carro na busca e apreensão é uma situação de muito lamento, né? Imagine que você está pagando ali a sua parcela do seu financiamento de forma digna, de forma honrosa, mas aconteceu algum imprevisto, entrou em busca e apreensão, o oficial de justiça vai falar, bateu aquela palminha, executou a busca e apreensão no seu veículo. Esse cliente ele tem um prazo de 5 dias para poder fazer o que chamamos de purgação de mora, que é fazer o pagamento de todos os débitos que a assessoria de cobrança está exigindo que ele faça. Então, geralmente, 99% dos casos, o cliente não tem o valor, porque é um valor muito alto, está pedindo 3 vezes a mais o valor do carro, então o cliente ele dá como vencido. E também tem o prazo de 15 dias para esse cliente entrar com o processo de contestação de busca e apreensão. É onde a nossa empresa consegue orientá-lo para poder fazer a retomada do bem, comprovando ali as irregularidades como foi executada a busca e apreensão. O Brasil tem uma legislação extensa, confusa, uma das mais confusas do mundo. Quando que uma pessoa física ou jurídica pode ser aí negativada? Verdade. É uma legislação muito complicada, não é verdade? E quando que uma pessoa jurídica ou uma pessoa física ela pode ser negativada? Bem, essa pessoa ela só pode ser negativada, né, ter o seu nome protestado dentro dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que essa pessoa, esse cidadão, é ouvido através de uma audiência por um juiz, e aí sim, depois de acontecer essa audiência, e o juiz ouvir da boca desse cidadão que ele não tem condição de pagar a dívida, aí sim vai ser direcionado ele a sentença, mas sem passar por uma audiência, sem entender o motivo que que ele teve dificuldade de pagar a sua dívida e simplesmente protestar, isso é o cúmulo de um absurdo e isso é ilegal. E é justamente nessa brecha que a gente entra para poder dar baixa nos apontamentos, a irregularidade da forma que foi protestada. Josué, são informações importantes aí que com certeza estão ajudando aí muita gente. Eu queria agradecer a participação aqui no Empresários de Sucesso Ícones. Eu que agradeço, em nome da Ampla Consultoria Financeira e toda a equipe, sentimos muito felizes e honrados por estar participando e trazendo aqui esse assunto tão importante. No início da pandemia, 63 milhões de pessoas negativadas. Hoje, mais de 83 milhões de pessoas com o nome negativado. O Brasil tem 214 milhões de habitantes, 180 milhões têm dívida, 46 milhões só no estado de São Paulo. De cada 10 pessoas que você conhece, pode ter certeza que 8 têm dívida. E se tiver dívida, pode contar com a Ampla Consultoria Financeira. Agora eu vou conversar com a Laís Oliveira, sócia fundadora e responsável pela área administrativa e operacional da Ampla Consultoria Financeira. Seja bem-vinda, Laís, ao nosso programa. Obrigada, Rodrigo. Laís, com quantos por cento vocês conseguem quitar a dívida de alguém aí pendurado no cartão de crédito ou em financiamentos? A gente consegue, o nosso teto máximo é até 87% de desconto. Porém, há exceções das instituições que não abrem brecha para que a gente consiga negociar essa dívida com o nosso cliente. E o limite é esse, 87, mas é de 50 a 87 de desconto que a gente consegue lidar com isso. A empresa tem aí um know-how de mais de 10 anos de mercado, né? Experiência. Qual o principal diferencial de vocês? Nosso principal diferencial é que a nossa empresa, todos os processos são internos, administrativo, feedback, negociação, porque os nossos concorrentes ele acaba não tendo todos esses departamentos dentro da empresa, então as negociações acabam sendo fora, o feedback, só que dentro da Ampla Consultoria Financeira, todos os processos do início ao fim é dentro da nossa empresa. Você falou em feedback. Qual o retorno que vocês recebem aí dos seus clientes? Qual o feedback? O retorno que a gente tem é muito positivo, porque a maioria dos nossos clientes não conhece essa prestação de serviço. No caso, a gente consegue comprovar para ele, dando exemplos de outros clientes, né? Porque toda pessoa tem a sua dúvida, né? Se realmente funciona, porque parece um conto de fada, mas não é. Então, a gente comprova com históricos anteriores e quando de fato dá os 45 dias que ele tem lá o seu nome limpo, seu
Escola Restaurada, esse nome blindado, ele tem o feedback tão positivo que acaba trazendo outros clientes para a nossa empresa. E agora falando de futuro, vocês têm planos de expansão? O que vem pela frente aí já a partir de 2022? Sim, a gente tem planos sim de expansão. Hoje a gente tem 2 escritórios dentro de São Paulo, capital, mas nada impede só que a gente consiga atender os nossos outros clientes de todo o nacional do nosso Brasil, tanto que a gente atende outros lugares também, além de São Paulo, capital. Laís, muito obrigado pela participação aqui no Empresários de Sucesso Ícones. Obrigada. No Ícones de hoje recebemos os empresários Josué Santos e Laís Oliveira, sócios fundadores da Ampla Consultoria Financeira, especializada em negociação de dívidas bancárias com mais de 10 anos de experiência no mercado. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui, obrigado pela audiência e até a próxima.